Vou ler Mateus 24, no versículo 36. Porém, daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, e assim será também a vida do Filho do Homem, porquanto assim como nós nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, e todos assim serão também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixará o outro. Estando duas moendo na moinha, será levado uma e deixará a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Aleluia! Considerai isto, que se o pai de família soubesse o que a vigília da noite havia de vigiar, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Porque por isso estás vós apercebido. Também porque, ó Filho do Homem, há de vir a hora em que não pensei. Amém. Senhor, revela a tua palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Deus quer dizer aqui, louvado seja Deus, para nós estar vigiando todo o tempo. Vigiar nas nossas ações, no nosso proceder, na nossa vida espiritual, na nossa vida também material. Vigiar de que forma? De diversas maneiras, diversas formas. Vigiar como nós se vestir para agradar o Espírito Santo, conforme está escrito na palavra. Conforme Paulo falou, louvado seja Deus, apresentai os vossos corpos em santificação a Deus. Isto quer dizer que isso aí, louvado seja Deus, não é só vigiar espiritual e você não cuidar do seu corpo. Deus estava assim usando Paulo e dizendo que nós temos que cuidar assim do nosso corpo, se vestir, louvado seja Deus, de acordo com a palavra do Senhor, se vestir com uma roupa composta perante o Senhor, para que nós, louvado seja Deus, venha estar vigiando no dia em que o Senhor vir nos buscar, no dia que o Senhor vai arrebatar a igreja. Nós temos que vigiar com a nossa boca, principalmente, né? E também, louvado Deus, acabei de ler esse versículo, aí também dá uma carreirinha ali no Salmo 141, no versículo 3, que o Salmo está explicando, que devemos, louvado seja Deus, fechar a nossa boca, Senhor, fecha a nossa boca para mim não pecar contra Deus. Está escrito lá, o Salmo 141, no versículo 3. Também está tudo que eu estou falando aqui, pregando, está escrito na Bíblia. Não quero, louvado seja Deus, fazer nada da minha carne, porque tudo que nós vamos ler e falar, as nossas palavras têm peso, e tudo isso a gente vai prestar conta diante de Deus. Apocalipse 3, 16. Não andais nu, cobre as tuas vergonhas, louvado seja Deus, para que não mostre suas vergonhas. Está escrito lá no Apocalipse 3, louvado seja Deus, 3, 18. Tudo isso que eu estou pregando aqui está escrito dentro da Bíblia. Então, Deus fala sobre nós, para nós vigiar com a nossa língua, para nós não estar fofocando, não estar levantando falso testemunho, acusando ninguém, falando alguém pelas costas. Se a gente faz isso, a mesma coisa que está matando uma alma espiritualmente. Então, você é assassino. Se a gente fazer isso, Deus considera nós como um assassino. Porque se a gente, Deus está falando, levantando falso testemunho contra uma pessoa que está numa posição na presença do Senhor, seja membro, seja vaso, seja pastor, seja obreiro, qualquer tipo de servo do Senhor, serva do Senhor, a gente fica levantando falso testemunho, fazendo briga, contenda, a gente vai matar aquela alma e aquela alma vai embora dos pés do Senhor. E é muito perigoso a alma não voltar mais. Então a gente tem que vigiar para nós não matar o nosso próximo espiritualmente falando, porque, louvado seja Deus, Deus considera isso como um assassino que matou espiritualmente aquela alma. Então, louvado seja Deus, a pior coisa do mundo é você matar alguém espiritualmente. Temos que vigiar pelas nossas palavras, como é que nós vamos falar para não matar as almas, não abater ninguém. Louvado seja Deus, falar somente o que está escrito na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é um livro, é um manual, é um professor que ensina, louvado seja Deus,
a nós obedecer ela e andar nela. E o Senhor é um professor que ele põe todas as palavras na nossa boca, ensina o nosso caminho, ensina como nós se vestir, ensina como nós agir. E quando a gente vai pregar também, dá a revelação para nós. E que versículo e que livro que nós deverá pregar. Por quê? Porque é de acordo com a necessidade da igreja. É de acordo com a necessidade do irmão, da irmã. Que lá dentro, quem sabe é o Espírito Santo que está dentro do coração do homem, do coração da mulher. Ninguém conhece ninguém, só quem conhece é o Espírito Santo. Então, tudo isso que a gente fala vai prestar conta para Deus. Então, a gente tem que vigiar em tudo para nós não ficar na tribulação. Vigiar que Deus fala isso aí, louvado seja Deus, é que nós esteja vigiando, cuidando do nosso corpo, nossa vida espiritual, esteja buscando com o vaso sempre cheio, com a lâmpada sempre acesa. A lâmpada não pode apagar. Outro dia eu estava assistindo um culto, aleluia, glória a Deus, e Deus mandou uma palavra na boca de alguém, e aquela palavra falava de Mateus 24, sobre vigiar, falava sobre a lamparina. Então, a lamparina, aquela palavra foi tão clara que foi de Deus, que no mesmo instante, eu ali sentadinho, o Senhor me revelou claramente que acendia 10 lâmpadas ali. O que significa? Nós somos a lâmpada do Senhor. E aquelas lâmpadas estavam apagadas por causa das lutas, a aflição, a tribulação. Vê as lutas, a gente se abate, fica fraco na fé. Se a gente não está lendo a palavra, louvado seja Deus, a gente fica bem fraquinho. A lamparina apaga, está ali na casa do Senhor, mas a lamparina está apagada. E aquela palavra vivificou aquelas pessoas. Eu vi claramente na visão que aquelas lamparinas eram muito fortes, estava apagada e de repente ela se acendeu. E eu fiquei muito feliz, porque é o que eu digo na palavra. Aleluia, quem renova, quem restaura é palavra. Tudo é palavra. A palavra é o Espírito Santo, a palavra é a boca de Deus falando. Então você aí, louvado seja Deus, está ouvindo essa palavra que se desviou, se afastou, seja lá onde você estiver, na rua, num presídio, ou no UTI, no CTI, dentro do hospital, no leito de enfermidade. Aceita Jesus, porque a partir de agora, se você aceitar Jesus agora, Deus já pagou teus pecados, escreveu teu nome lá no livro da vida. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, tu vai subir com ele. Ou se porventura você partir dormindo, ou com infarto, seja lá de que for morte que você morrer, com certeza você vai para o céu, porque existe céus e inferno. Deus te abençoe. Fica na paz.